a minha decisão já estava tomada muito antes, assim, eu nasci para business, assim, e isso é uma convicção que eu sempre tive. Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos ao IGP. Estamos hoje com a Eneile, essa profissional mãe, empreendedora, gestora, uma grande executiva, que vai contar um pouquinho da sua vida e os desafios que passou para chegar ao seu sucesso. Eneile, seja bem-vinda ao IGP. Obrigada, muito obrigada. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, contando um pouquinho da minha história. Legal, Eneile. E para começar, conta um pouquinho quem é a Eneile. Eu sou Eneile Guimarães, mãe da Júlia, de 12 anos, da Giovana, de 9, e do Felipe, de 2. De formação, sou contadora, trabalho aí na área de finanças aproximadamente há 18 anos, especificamente em controladoria e na parte de gestão industrial, né, na parte de controladoria industrial e multinacional há mais ou menos 13 anos. Atualmente também estou fazendo uma formação, um MBA executivo, então já trabalhando na área administrativa, estou me preparando para o próximo degrau aí da área executiva. Legal. E hoje, tua função dentro como gerente administrativo e financeira, qual que é o teu papel especificamente? Aqui na Labor Clean eu tenho todas as áreas de finanças, então a área de controladoria, a parte de tax, a parte de contabilidade, custos e a parte de treasury, que é contas a pagar e receber. Além dessas áreas que são diretamente ligadas a finanças, a gente responde por legal e pela parte de gestão de contratos. É bastante coisa, né? E a Labor Clean, ela faz o que especificamente, nele? Talvez o pessoal aí, a gente está diante de um momento de Covid, né? Acho que tem um papel bastante importante aí, até para a comunidade. Sim. A Labor Clean é uma multinacional francesa que atua com produtos para análise clínica e laboratorial. Basicamente, o business é saúde e também tem um viés de beleza, que é uma área nova que a gente está atuando, mas que já na Europa a empresa atua bastante tempo nessa área. Desde quando começou o Covid e a pandemia no mundo todo, a gente tem diretamente tá à frente aí do nosso produto maior, né? E isso deu bastante impacto no nosso trabalho, no nosso produto, porque a gente produz o PCR, que é o teste do Covid, né? Então, desde março aí do ano passado, a gente tem enfrentado aqui o combate de frente aí com a pandemia. Então, a gente estendeu o segundo turno, o terceiro turno, a gente trabalhou feriados inteiros, final de semana. Então, a nossa dinâmica dentro da própria fábrica, a indústria expandiu, a nossa parte de logística, o nosso warehouse precisou também de adequações de expansão para que a gente conseguisse atender toda essa demanda. A gente atende hoje o órgão público, que é a Fiocruz, que distribui os testes do Covid para o país todo. Então, a gente tem uma responsabilidade bem grande aí nesse momento triste, né, de crise que o país vive, que o mundo vive. Tu comentou, né, que tem família. Conta um pouquinho da origem da Eneile, da onde que a Eneile veio, quem é a Eneile, vamos dizer, fora do ambiente de trabalho, né? Um pouquinho, a gente gosta sempre de comentar, né, as nossas origens. É muito importante falar sobre isso, porque antes do profissional existe o ser humano, né? Existe a pessoa. E de onde vem a Eneile? Bom, então esse é um ponto bem curioso. Eu sou do Acre, eu moro em Curitiba já tem... vai fazer quase 30 anos já, mas eu sou do Acre, de Rio Branco, da capital. Cresci aqui, me formei aqui, me casei aqui, os meus filhos são todos curitibanos, mas essa é a minha origem. E aí tu comentou depois que tu fez tua formação, né? Então, quando que tu veio do Acre para cá? Conta um pouquinho mais. Eu tinha 5 anos, então terminei os estudos aqui, né? Na época a gente chamava de segundo grau, não é mais assim que se chama hoje em dia. É uma parte bem interessante que eu gosto de compartilhar com todo mundo. Eu fiz um pós que era guarda-mirim, né? Então eu sempre estudei, desde muito pequena, em colégios com uma disciplina muito forte. Eu estudei na escola presbiteriana e depois aqui também estudei na guarda-mirim.
Então, essa cultura militar, da disciplina, né, e ser muito voltada a ser organizada, focar muito no estudo, sempre permeou aí a minha formação desde lá até hoje. O meu pai também se aposentou como coronel, então acho que tem bastante dessa cultura assim, na minha origem, e eu trago muita coisa boa disso. Então, eu estudei na Guarda Mirim, é um programa de formação, para quem não conhece, né, que é o que a gente chama hoje no nível médio, no primeiro ao terceiro ano, e aí tem uma formação que é totalmente voltada para a administração, né? Então, eu estudava o período da manhã lá, então ficava das 6 da manhã até meio-dia, tendo aula de administração, comunicação, negócios, finanças. A gente aprendeu lá desde como escrever um e-mail corporativo até questões de balanço, DRE. Então, é bem legal, porque é bem no início da formação acadêmica, né? E depois de lá eu saía, ia para o meu trabalho, que era um estágio que era totalmente acompanhado e monitorado, então você tinha uma performance de nota para tirar, de presença, de comportamento. Então é legal porque não é uma formação só técnica, tem a parte comportamental bem forte também, né? De como se colocar bem, como se comunicar bem, né? Qual que é a conduta esperada de um profissional. E à noite eu fazia, então, o ensino médio, né? Na parte da noite. Então, essa era a minha rotina, sempre foi assim, muito voltada ao trabalho e ao estudo, desde sempre. Eu ia falar bem agitada, né? Com Bem bastante, agitada. uma carga bastante pesada, né, nesse processo. Sim. E aí, quando tu sai desse processo, e eu achei legal isso, né? Porque a gente bate muito hoje no papel da educação, né? O papel da educação frente a isso, a gente vê vai ter várias escolas comentando a importância de ter faculdade, se não se ter faculdade, fazer MBAs ou não, né? Mas é óbvio que a gente sabe que a prática ela é muito importante, mas ter uma base forte, ela faz também com que a gente consiga se desenvolver e construir, né, os raciocínios de uma forma mais aplicada. Eu achei interessante que tu falou já de noções de administração, né, noções de finanças, né? Eu acho que isso, quanto mais cedo a gente consegue trazer para dentro do dia a dia, do nosso dia a dia, isso facilita também, né? E tu Sim. vê que isso de alguma forma interferiu na tua escolha por essa carreira para a linha financeira? Como é que foi isso? Eu não sei se eu sou muito referência, porque a minha decisão já estava tomada muito antes, assim, eu nasci para business, assim, e isso é uma convicção que eu sempre tive, diferente de outras pessoas que eu sei que ao longo da carreira foram se descobrindo. Então, eu optei pela Guarda Mirim já por fazer o processo seletivo, né, que na época era bem rigoroso, já porque eu queria algo para business. Eu não tinha certeza se é administração, se seria contabilidade, enfim, o que seria dentro desse universo, que é tão vasto, né? Mas eu sabia que era negócios que eu queria. Então, já foi algo muito intencional, muito pensado, né? Eu achei super interessante porque eu acho que está muito conectado com um pouco do nosso propósito também, né? De falar que os gestores, né? O nosso papel como gestor é cuidar das pessoas, né? Então, a gente não pode dissociar a parte de hard skill de soft skills, né? Então, Sim. às vezes a gente tem uma vida complicada, às vezes a gente sofre pressão, mas a gente tem que tratar com cuidado, a gente tem que ter atenção às nossas pessoas, a gente tem que ouvir, né, entender o que precisa ser feito e quais são os passos que a gente precisa assumir também, para que a gente possa entregar, né, o que é necessário. Achei interessante isso tu já trazer, porque esse conflito interno, eu vejo com outros gestores, eles também têm, né? E a partir do momento que tu conseguiu interpretar de que um não é excludente do outro, mas sim eles trabalham em conjunto, a Sim. tendência é que o sucesso ele venha de uma forma mais rápida, né? Sim, Legal. sim. Na E verdade, isso foi até um diferencial, assim, ao longo da minha carreira, quando eu era analista, né? E conforme eu fui trilhando o caminho para chegar até onde eu tô, isso foi sendo sempre um diferencial, porque eu não era uma pessoa que só tinha a parte racional e lógica, né? Então, eu sempre, quando precisava projetos que precisavam de negociações, que tinha muito conflito, que tinha que negociar conflito de agência, de interesse, questões de poder, então, sempre eu era envolvida justamente por essa questão de ser realmente muito voltada, ter um foco muito grande no ser humano, né? Em saber que por trás de todo processo, de todo sistema, de toda operação, tem uma pessoa. e tu acredita, vamos aprofundar um pouquinho nesse tema que eu achei legal. Tu acredita que isso são características inatas ou são características que podem ser aprendidas? Por exemplo, essa questão da liderança de gestão de pessoas. As duas coisas. Então,
hoje, já tendo mais estudos sobre o tema, eu posso dizer que sim, existem pessoas que nascem com essa aptidão, com essa habilidade, e eu creio que eu sou uma dessas pessoas, mas a gente precisa desenvolver, né? Tudo nessa vida a gente precisa de trabalhar, de aperfeiçoar. Eu até costumo brincar que é igual terapia. Algumas pessoas dizem que só precisa de terapia quem está mal, né? Eu não penso dessa forma. Eu penso que todo ser humano precisa de terapia, que a gente sempre tem como melhorar, a gente sempre tem como evoluir, e o nosso maior desafio é conhecer a nós mesmos, né? Então, é isso. É a mesma coisa que eu falo para estudos. A gente sempre tem que estar estudando. Sempre tem algo mais para aprender, uma tecnologia nova, uma metodologia nova para ampliar, para desenvolver. Então, é isso. Assim, você nasce com isso, mas você precisa estudar, você precisa aprofundar, você precisa entender as outras facetas que estão envolvidas, né? Você precisa saber mais do outro. Às vezes não é nem sobre você. Às vezes você sabe muito bem como você funciona, mas você precisa fazer uma leitura, interpretar o ser humano. E isso, em gestão, é fundamental. Eu não posso enxergar só o que o meu time está mostrando. Eu preciso ter um nível de profundidade que vai além, que vê o que eles não falam, que percebe o comportamento, porque o comportamento fala muita coisa, né? Então, às vezes, a pessoa está te respondendo que sim, mas, na verdade, é um não que está escondido ali atrás. Então, a gente precisa ter esse feeling mais desenvolvido para o ser humano, para conseguir pegar coisas que, às vezes, o relatório não mostra. E nessa linha, né, qual que é o papel do autoconhecimento nele? É um aprofundar tão gigante. Eu entendo que, enquanto ser humano, essa é a nossa primeira grande missão, grande desafio, né? Me conhecer mais. Se eu me conheço mais, eu sei o que eu quero, o que eu não quero, para onde eu estou indo, por que eu estou indo, como eu vou. E eu começo a administrar algumas questões, né? Que seriam riscos e oportunidades, literalmente, né? Eu começo a me entender, começo a perceber como eu funciono, alguns gatilhos que me levam a tomar decisões e atitudes que eu não consigo explicar naquele momento, e aí eu começo a ter um plano de ação para como direcionar isso para o caminho que eu realmente quero, né? Então, é um grande desafio que nós temos, é constante, e é step by step, é um degrau, depois o outro, né? A gente nunca vai estar 100% nisso. Eu não conheço ninguém que, né, e aí de pessoas referências que possam falar que, eu me conheço totalmente. A gente sempre descobre um pouquinho a mais, se a gente aprofundar um pouquinho, sempre vai ter algo ali que vai nos surpreender. Atualmente eu continuo fazendo terapia, né? E eu continuo no processo de coaching também de executivos. Assim, constantemente eu encontro alguma coisinha que eu falo, nossa, isso aqui eu não imaginava, ou isso aqui eu realmente não esperava que fosse dessa forma. Então, é um exercício constante e progressivo que a gente vai vivendo. Muito legal, muito legal. E é bem nessa linha mesmo, né? Eu acho que quanto mais a gente vai se conhecendo, melhor a gente vai se adaptando também, né? Porque a gente consegue observar melhor as pessoas, entender um pouco melhor também o processo, né? A gente fala muito sobre questão de empatia, né? Sobre escuta ativa. E eu queria entender um pouquinho para você, né, nessa carreira, e a gente já volta na tua história um pouco, mas já que a gente já entrou, se você fosse listar hoje, né, 3 grandes características, as 3 principais características que tu vê de um líder, quais seriam elas? Eu quero, se você me der liberdade, eu quero citar as minhas 3 primeiras, né? E aí depois falar Claro, vamos do lá. líder, né? Se para algumas pessoas fizer sentido a minha, ok, senão eu cito a do líder em si. Mas esse é um mapeamento que eu venho há muito tempo aprofundando e eu entendo que, em primeiro lugar, a integridade, para mim, esse é o primeiro grande ponto. A gente precisa ser íntegro, precisa estar 100%. E aí eu até faço um link aqui com os outros papéis que eu tenho na vida, né? O de mãe, o de esposa, o de amiga, a minha própria vida pessoal, os outros de aluna, né? Enfim, os outros papéis que a gente tem. Por quê? Enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu sou profissional, eu preciso estar 100%, integralmente ali no que eu estou fazendo. Né? Isso é produtividade, isso traz alta performance. E quando eu estou com os meus filhos, eu preciso estar 100% com eles. E assim como quando eu decido sair com os amigos, eu preciso estar 100% ali onde eu estou. Né? Então, esse princípio da integridade, que daí está vinculado com outras questões de valor que para mim são muito importantes, como confiança, lealdade, transparência. Né? Então, quando eu falo integridade, eu quero resumir tudo isso numa palavra só, a própria credibilidade que a gente constrói ao longo da nossa carreira, que não nasce quando você é executivo, muito pelo contrário, é uma das bases que te leva a chegar até lá. Então, esse eu diria como o primeiro grande pilar mais importante. O outro, segundo
pilar que eu considero fundamental é a questão da comunicação. E quando eu falo de comunicação, tem os dois papéis, de comunicador e de ouvinte, né? Então, há momentos que eu tenho que saber que é hora só de ouvir, não é tempo de falar. E tem momentos que eu preciso falar. E aí a gente vai aprendendo algumas técnicas, né, sobre isso, de realmente rapport, de entender o lugar do outro, entender o outro, o que o outro quer e o que eu quero, como a gente concilia isso, como a gente chega num negócio, como a gente fecha um acordo sobre isso, né? Aprender a renunciar, nem sempre vai ser o que eu quero, às vezes eu vou ter que ceder um pouquinho para você, e lá na frente vai acontecer a mesma coisa contigo, você vai ceder um pouquinho para mim, né? E fazer o trabalho do cheque da informação, né? Então, eu preciso fazer alinhamento de entendimento, ver com você se realmente você entendeu aquilo que eu estou querendo comunicar. O papel de quem está comunicando é esse, eu não posso só soltar a informação para você e esperar que você entenda, eu preciso realmente fazer esse cheque para ver se você entendeu o que eu estava querendo transmitir. E o terceiro, que para mim é muito importante também, é a organização e a disciplina. Então, começa na pessoal, né? Então, eu sou a dona da minha carreira, eu que decido o caminho que ela vai tomar. O que eu faço hoje é o que vai me dar resultado no longo prazo, é o que vai me dar resultado daqui a 5 anos. Então, esse comportamento, que aí não estou falando só de uma questão técnica, mas esse comportamento de ter uma disciplina, de ser autorresponsável, é fundamental e direciona a gente. Então, eu até quero falar um pouquinho aqui de um defeito que eu tenho. Eu venho há algum tempo trabalhando a questão do abraçar o mundo, né? Então, eu sou mãe, eu não sei se isso é nosso, mas a gente sente a dor do outro e automaticamente tem uma vontade de assumir tudo, de participar de tudo, de colaborar com tudo. Então, principalmente depois que eu me tornei gestora de times múltiplos, né? Eu precisei desenvolver, foi uma questão de vida ou morte, não teve como desenvolver isso, porque o tempo é um recurso escasso. Então, a gente não consegue estar em tudo 100% integralmente. Então, aí já tinha um conflito de valores, né? A integridade que eu falei no começo, com querer abraçar tudo, não é possível. Então, hoje eu me posiciono muito mais dizendo não, ou negociando prazos, entendendo um pouco melhor, estressando um pouco melhor as coisas, para entender realmente qual guerra eu entro e qual eu não entro. Né? Tão importante em saber qual guerra entrar e saber qual guerra não entrar. Então, hoje isso é um ponto bem importante para mim, na minha carreira, na minha vida pessoal também, né? Porque a gente não tem tempo para fazer tudo. Né? E a gente recebe um turbilhão de informações, de canais, né? De pessoas envolvidas, né? Projetos, quando a gente está falando dentro da empresa, muitos projetos. Então, qual projeto que realmente é core, que realmente é necessário, que eu vou fazer diferença, que realmente precisa de mim e eu tenho que estar lá? E qual projeto que não? Que talvez esse aqui eu auxilio, eu dou uma dica, né? Eu participo de uma outra forma, mas não ativamente, para que eu consiga realmente entregar resultado e não fique somente nas promessas. Eu acho que foi um super resumo aí. Acho que integridade, comunicação e disciplina, né? Vamos pegar esses 3 pontos. E aí tu traz um ponto que eu acho que é muito forte também, que é esse saber dizer não no sentido de controle do tempo, né? Porque a gente fala muito sobre performance aqui também, né? Eu acho que nós como os executivos e como nossos ouvintes aqui também, almejando uma posição de gestão, né, ou de executivo no futuro, um dos maiores desafios do executivo é o tempo. Né? A gente tem 24 horas, algumas horas a gente consegue comprar, a gente brinca, né, que a gente delega as atividades, delega funções, mas muita coisa está na nossa cesta. E aí vem a capacidade de a gente decidir o que a gente vai colocar, né, vou usar o teu tema aqui, integridade, né, a unidade, colocar full esforço em cima, né, ou aquilo que a gente vai ter que, de fato, dizer não. E dentro desse processo, nele, como é que tu descobriu a importância disso? Teve algum fato, algum momento que tu falou assim, esse é o momento que o copo está transbordando, eu preciso repaginar, ou não precisou chegar nessa fase? Não, chegou sim. Em 2 sentidos, né? No primeiro sentido, a vida pessoal. Então, a gente fala bastante do equilíbrio, né? E no papel executivo, é um fato que a gente tem uma jornada mais robusta, mais extensa, então a gente precisa estar. Eu quero ter perenidade, assim como a gente trabalha em finanças para que o negócio tenha perenidade, eu, como ser humano, também preciso cuidar da minha perenidade. Então, eu quero estar aqui para ver meus netos, eu quero curtir os meus filhos, e para isso eu preciso ter saúde. Então, no momento em que eu me deparei com questões de não tenho tempo para, por exemplo, fazer exercício físico,
não tenho tempo para estar com os meus filhos, aí eu precisei repensar e encontrar esse caminho, que é um caminho, né? Não tem fórmula mágica, o tempo é escasso. Você precisa, para eu estar aqui, é o que a gente fala em finanças de custo de oportunidade. Eu estou abrindo mão de estar em outros lugares, né? Então, não tem muito o que fazer. Aí você precisa começar a ter ferramentas, metodologia mesmo de priorização, de como elencar, como ranquear, o que eu faço, o que eu não faço, o que é prioridade, o que não é prioridade, né? E entram vários exercícios, por exemplo, o desenvolvimento do time, né? Preparar as pessoas. Então, algo que eu falo sempre muito para o meu time é: vocês precisam estar prontos para o próximo nível, né? Vocês precisam ser insubstituíveis, não ser insubstituível. Precisa estar pronto para crescer, para voar, né? Porque é um mito que as pessoas têm de que se a outra pessoa souber minha atividade, se a outra pessoa for capaz de me substituir muito bem, eu vou ser mandada embora. Não, muito pelo contrário, né? Eu estou pronto para assumir o próximo nível, para ir para o próximo degrau e deixei alguém melhor do que eu. Então, isso fala muito do papel do líder, que é desenvolver pessoas, preparar pessoas que sejam melhores do que nós, né? Até porque o mundo está em constante evolução, a tecnologia, as ferramentas, a própria gestão, ela está em evolução. Então, esse é um dos nossos papéis, né? De deixar um legado, né? De formar pessoas no mínimo iguais a nós, mas trabalhando para que elas sejam melhores do que nós. E essa linha é muito tênue, né? Porque muitas pessoas se veem nesse processo que tu comentou, né? Eu sou o guardião do saber, né? E a gente vê que quanto mais a gente compartilha, mais a gente cresce, né? Sim. Então, quanto mais tu treina teu time, quanto melhor teu time estiver, e tu tiver uma pessoa que possa assumir a sua posição, eu sempre brinco, né? Eu falei, eu preciso que alguém assuma a minha posição para eu poder assumir a próxima, senão eu não posso ir, né? Sim. Então, assim, a gente tem que treinar, a gente tem que gastar tempo mesmo, e aí eu acho que não é gastar, eu acho que talvez seja investir tempo no treinamento dos times, né? Nesse processo. E tu trouxe um outro tema que eu acho que é super interessante, e a gente passou por esse momento complexo de 2020, né? De Covid, e a gente ainda está, que é a questão da saúde, né? E esse novo way of work, né? Talvez vocês não passaram especificamente, porque a gente sabe que a tua atividade ela correu muito, mas muitos foram para home office, muitos tiveram uma mudança completa de atividades, né? E o work-life balance desequilibrou, né? Como é que foi isso para a Enel e como é que foi isso para o time que tu gere hoje? A gente passou algumas etapas. Então, como o meu time é de área suporte, que é finanças, a maior parte dele a indústria aqui ficou full-time, né? A indústria não teve como parar, mas o meu time foi para home office. Então, no primeiro momento, a gente foi em escala alternada, depois, inevitavelmente, ficou todo mundo. Eu estava aqui, mas todo o meu time estava home office. E aí, aos poucos, a gente foi voltando gradativamente e teve oscilações. Um período voltou, depois foi para o home office de novo. E agora, recentemente, vai fazer 2 semanas, o time voltou, está todo mundo aqui presencial novamente. Até porque a Labor Clean, por estar envolvida com saúde, com o tema do Covid, a gente tem um protocolo, a gente tem uma política muito forte de cuidados, né? Então, essa parte de precaução, né, de cuidados mesmo contra o Covid, aqui dentro ela está muito presente. E tem funcionado bem, os nossos indicadores têm mostrado isso, de que realmente a gente está caminhando num bom caminho. Agora, em relação a essa questão da saúde emocional, né, desse reencontro que a gente teve que ter na questão do home office, eu volto para aqueles pontos que a gente já falou. Como gestora, principalmente, eu tive que exercer um outro papel, né, por estar online com o meu time, então precisei me aproximar mais deles, porque fisicamente a gente estava longe. Então, como eu falei, né, às vezes fisicamente você percebe um rostinho mais triste, você percebe um comentário de tô com uma dor de cabeça, você vê algumas coisas que pela tela você não vai conseguir perceber. Então, a gente teve que ter uma afinidade, uma proximidade relacional mais forte, mais intensa, né? A comunicação teve que ser muito mais clara, para que realmente a gente conseguisse evitar e blindar aí qualquer problema de saúde emocional. Além de que eu precisei ter mais flexibilidade com eles, né? Então, para não estender a carga de trabalho, para não tomar outros tempos que seriam de vida deles, né, fora do trabalho, o que aconteceu em muitos casos, a gente sabe, até eu, inclusive, vivi isso do meu lado, não com o meu time, mas eu, nele, enquanto profissional, vivi isso, de ter uma carga estendida muito mais, trabalhando até mais do que se tivesse somente presencialmente, para dar conta de todo esse contexto. Então,
esse equilíbrio, esse bom senso, né? E, de novo, a empatia de se colocar no lugar do outro foi muito importante para falar, olha, hoje você está liberado meio período, né? Vai lá, vai no médico, vai cuidar das suas coisas. Ou teve casos aqui que a gente estendeu a jornada e eu simplesmente falei, hoje eu quero realmente que você tire um tempo para descansar, porque assim como, por vezes, eu chego para minha família e falo, hoje estarei ausente na parte da noite porque estarei trabalhando, eu entendo que tem que ser uma via de duas mãos, né? O mesmo precisa acontecer do outro lado. Então, o meu time tem bastante essa abertura, a gente tem uma comunicação muito aberta nesse sentido de tem uma necessidade com o familiar, você mesmo tem uma necessidade, e eu tive casos legais do meu time de pessoas que saíram realmente para descansar. Então, veio de um período que teve que estender e realmente ficou em casa ou foi fazer outra atividade para descansar. Isso é muito importante, né? A gente ter essa noção de equilíbrio na vida como um todo, né? E de novo, naquele pensamento, o profissional é um ser humano, né? Para a gente ter resultado, produtividade, para entregar tudo que tem que entregar, o ser humano tem que estar funcionando e funcionando bem, funcionando com saúde. E para ti, esse papel, né, vou trazer aqui um pouco do papel da mulher, né, como gestora, porque a gente sabe que existe uma dupla jornada muito forte, né? Sim. Casa, mãe, trabalho, e ainda mais quando a gente mistura os ambientes, né? Isso automaticamente ele gera uma confusão não só na nossa cabeça como profissional, mas na cabeça dos filhos também, né? Dos maridos ou das esposas, no caso. Como é que foi essa passagem da Eneire durante esse período? E como é que, se tu pudesse compartilhar uma ou duas dicas, né? Porque a gente ainda tem pessoas que estão vivendo nesse processo e muitas vão continuar nesse processo de home office pós-pandemia, para que elas possam talvez utilizarem-se dessas dicas para melhor viver, né? Uhum. A primeira dica vai até ficar repetitivo, mas é a questão da disciplina, né? Então, eu realmente me programo para desligar o meu computador às 8 horas da noite, e às 8 horas da noite eu desligo. Ou eu me programo para desligar às 4 e às 4 eu desligo. Independente do tempo que você estiver trabalhando, é você seguir aquilo que está dentro do seu planejamento. E, claro, planejamento, e principalmente na área de finanças, a gente fala muito disso, né? Ele nunca vai acontecer 100%. Sempre vai ter algo que estava imprevisto, alguém que vai te chamar e vai te colocar num call que não estava planejado. Vão acontecer imprevistos. E como que a gente faz com esses imprevistos? Então, a gente sempre deixa uma janela, um espaço, né? Reserva um espaço para os imprevistos. Uma outra coisa legal é você ter tempos para atendimento. Então, é uma política que a gente adotou interna aqui, né? Se a pessoa está como indisponível, respeita aquele está como disponível, né? Não fica chamando no chat, mandando mil ali, bombardeando a pessoa no WhatsApp, no Teams, né? Seja lá qual for a ferramenta que você usa, respeita esse tempo. E aí sim, agenda um horário. Então, é uma questão de ter disciplina. Nem tudo é urgente, né? E o que a gente viu muito na pandemia é porque, como as pessoas estavam longe, todas elas queriam uma resposta de imediato para se sentirem ouvidas, para saber, não, alguém viu que eu preciso, vai tratar. Então, a dica é essa. Primeiro, você ter tudo muito bem organizado e que os seus imprevistos possam ser incluídos no seu planejamento, né? Então, tudo bem, eu estou planejado para parar às 8, nisso eu já estou contemplando os meus imprevistos, né? Então, ter uma janela de espaço de atendimento para que você cumpra acordos. É importante para a família, do outro lado, falando, né, do outro papel, que você cumpra os acordos. Assim como é importante você cumprir uma entrega com o teu CEO, com o cliente teu, é importante que você cumpra com a tua família, senão a ausência repetitiva, né, vai gerando um desgaste e você vai criar um outro problema com a tua família que não é necessário. Então, combinou de que vai parar às 8, já às 7 da noite você começa a se preparar e começa a fechar suas atividades para que às 8 você esteja disponível. E essa questão de deixar lá, né, visível. Então, quando eu fiquei um período em casa, com 3 filhos, meu Deus, né, foi bem aquilo que todo mundo vê, né. O meu bebê tem 2 anos, tinha um na época, né, nenhum ainda. Então, às vezes ele vinha aqui, daí mamãe, só quer o colo da mamãe, e a mamãe na reunião, e vinha mexendo no notebook. Então, assim, são coisas que a gente passou a viver que foram inevitáveis, mas aí também tem a conversa do outro lado, né, família, agora estou trabalhando, né, e você precisa respeitar isso, agora não posso. E no começo foi difícil, mas com o tempo eles entenderam e a gente conseguiu chegar num bom lugar, assim como eu também entendi que não dava para ser 24 horas de trabalho, precisava ter responsabilidade e disciplina no momento de parar, de encerrar e fechar o notebook e realmente
ficar com a família. Então, acho que essa é a dica. E abrir esse espaço de desconexão, né? Porque a gente falava, né, que antigamente quando tu ia pro escritório, né, para aqueles que estão trabalhando de home office, hoje eles não têm mais essa distinção entre espaço casa e trabalho. Então, muitas vezes, alguns têm escritório, alguns têm um espaço específico dentro de casa, mas muitos estão trabalhando na sala, às vezes num quarto. Então, isso obviamente confunde muito, né? Eu também tenho dois, né? Tenho uma de 6 e um de 3. E é uma aventura, né? Porque às vezes tu tá no meio de uma reunião com o pessoal lá de fora, de repente eles entram, papai, deixa eu fazer uma coisa. Então, assim, mas é uma diversão, e eu acho que assim, as pessoas também, os gestores como um todo, levaram isso em consideração e estão considerando isso, e está trazendo de uma certa forma, tentando tirar um lado positivo, né, de todo esse processo, da humanização, né, de que Sim. não existem duas pessoas, não existe um Diogo profissional, um Diogo pessoa em casa, assim como não existe uma Eneile mãe, né, e esposa, e depois do outro lado uma profissional. Não, é uma única pessoa, né? Essa conexão, ela tá ali, e a gente às vezes tentava criar super-homens e super-mulheres, né? Então, acho que tinha um pouco dessa dificuldade que a gente está falando. Posso até dizer assim que isso trouxe mais credibilidade para a gente, assim, as pessoas saberem que realmente nós somos também, como gestores, né, o nosso time enxergar que a gente também é ser humano, que tá ali um filho falando mamãe cocô, mamãe xixi, mamãe tô com fome, ou que quero você agora e solta o colo. Então, isso é bem bacana, as pessoas verem que a nossa responsabilidade, o nosso comprometimento não é só no trabalho, que em casa também é, porque a forma como a gente tratou isso, né, como a gente lidou com isso diante do nosso time também fez muita diferença, né? Teve casos, eu sei, de pessoas que não, sai daqui, não é bem assim, né? A gente está em casa, é o espaço da família em casa, né? Se a gente fosse, para quem não antes trabalhava com home office, quem não estava no escritório dentro de casa, a gente está no espaço da família. Então, precisa ter um respeito, mesmo que não tivesse, né? Precisa ter um respeito, a forma como a gente trata e lida isso também é importante. Isso fez diferença também, assim como o nosso olhar de gestor para um time. Eu tive pessoas que passaram pelo Covid, pegaram, família pegou, né? Então, entender. E eu vou citar um caso aqui, por exemplo, tinha grande entrega e a família da pessoa pegou, o pai e mãe pegou, o esposo pegou e a pessoa pegou. E aí agora, como é que vai fazer, né? Então, a gente teve que acelerar questões de treinamento e desenvolvimento, job rotation, multiplicar isso, porque não se sabia quantos mais da equipe poderiam pegar. Então, esse olhar dos dois lados, né? Do time para o gestor, sabendo que ele é um ser humano também, e do gestor para o time, pensando que tem uma família ali que está esperando, tem uma família que está contando com aquela pessoa que ama, né? Esse ponto é bem importante. Aqui eu queria dar uma giradinha um pouco na página e fazer uma pergunta um pouquinho diferente para você, né? Acho que tu falou um pouquinho sobre a tua atual posição, né? Eu queria conhecer um pouquinho sobre a jornada da Eneile, né? Rapidamente, se tu puder contar para nós por onde a Eneile passou, qual que foi a jornada de aprendizado que a Eneile teve até chegar na atual posição. Então, eu vou começar lá do comecinho. Depois da Guarda Mirim, eu participei de um programa de menor aprendiz. Na época chamava Menor Aprendiz, e eu iniciei na área de recursos humanos. Então, numa agência de empregos, e lá eu passei por praticamente todas as áreas, desde recrutamento e seleção, né, a parte de buscar candidatos, e depois fui entrando um pouquinho mais para a parte de departamento pessoal. Aí trabalhei um pouquinho envolvida com a parte de finanças lá dentro, mas não muito ainda, foi bem focada em RH. E onde que entrou a contabilidade nisso tudo, né? Quando na parte de RH eu comecei a trabalhar com prevenção de reclamatório trabalhista. Então, precisei entender um pouco mais de cálculo de folha de pagamento, de planejamento de headcount, né, e tudo isso. E aí foi ali que a contabilidade veio ser chancelada, assim, na minha carreira. Então, depois dessa experiência, eu trabalhei num outro grupo que se chama Grupo Poliservice, que é uma empresa que presta serviços de higiene, limpeza e também de segurança e vigilância. E ali dentro tive um pouco mais de contato com a parte de contratos, licitações, também muito da parte de departamento pessoal, de custos, né? Só que ali ainda era custos de serviços, mas de custeio, benefícios, rescisões, né? Então, ali eu entrei como RH, mas eu já saí muito mais voltada para a área contábil e custos, né? Depois da Poliservice veio a faculdade, e a faculdade me trouxe o seguinte questionamento:
Ou agora eu saio realmente da parte de RH e vou me aventurar no mundo contábil, e aí eu tenho opção de auditoria ou de um escritório, que eram experiências que eu entendi que eram necessárias para um profissional da área de contabilidade, que eram ricas, né, para um profissional de contabilidade. Ou eu vou ficar como coordenadora de RH e vou seguir na área de RH e não vou ter mais como voltar, né? Ou o custo de oportunidade vai ficar muito alto para voltar. E foi nesse momento que eu falei, é agora o momento, e fui ser trainee. Então, eu entrei como trainee na Votorantim, daí lá eu entrei na área de contabilidade de processos, foi muito bom, porque aí eu tive a visão do todo contábil, né? Lá era a parte final de validação das demonstrações do grupo, então eram acho que 7 empresas do grupo naquele momento, business muito diferentes, desde suco de laranja até cimento. Então, aquilo me trouxe já uma boa visão aí da parte contábil, né, da parte de controladoria também. Aí aconteceu que na minha vida pessoal, eu tive minha filha, e durante a gravidez da minha filha, eu passei por um momento de doença, né? Nos primeiros 5 meses da gravidez, eu tive uma anemia crônica múltipla, e isso que aconteceu que eu desmaiava. Então, um dos dias, a Votorantim fica lá em Rio Branco do Sul, um dos dias eu estava indo de carro trabalhar e eu desmaiei, grávida. Então, naquele momento, eu decidi que eu ia dar uma pausa no trabalho, ia cuidar da saúde e só depois retomar. Então, fiz um intervalo, minha filha nasceu, fiquei um período com a minha filha e depois retornei ao mercado. E aí, para eu retornar, eu já retornei de novo, como eu falei, né? Eu achava que era necessária essa vivência, tanto de auditoria quanto de escritório, então eu fui fazer PJ para um escritório de contabilidade. Isso foi muito bacana, porque aí tive uma parte mais tributária, que até então não permeava o meu conhecimento, e declarações, acessórias, obrigações, não foi ali que eu tive essa visão, mas também foi ali que eu consolidei, assim, que não era isso que eu queria como core da minha carreira. Então, depois disso, surgiu a oportunidade na Renault, e aí era para trabalhar no controle de gestão industrial. Então, literalmente, eu ficava em cima da fábrica, nossa área ficava em cima da fábrica, e foi onde eu comecei a trabalhar performance, né, entender um budget, um forecast, um orçamento, e a Renault, uma multinacional grande, né, então a gente tinha que controlar parafusos, até os carros que saíam no final de linha. Então, ali foi minha grande escola de custeio industrial, de controladoria industrial. Depois da Renault, um colega da Renault mesmo, saiu de lá e foi para uma outra oportunidade de ser controller numa spin-off do grupo ALL. E aí essa pessoa ficou um tempo lá, e quando essa pessoa recebeu um outro convite para sair de lá, essa pessoa me chamou para entender se eu queria aquele projeto. E o projeto lá era para implantar a controladoria nessa empresa que até então não tinha. E essa spin-off era muito de tecnologia, é ainda de tecnologia, ela é voltada para o setor metroferroviário, então está bastante ligado à questão de segurança, né? E depois eu fui aprender um pouco mais de regulatório, como é que funciona. E foi lá que eu tive minhas primeiras experiências com projetos, minhas primeiras experiências com consolidação de resultados por projeto, né? Então, fluxo de caixa, o próprio forecast, o acompanhamento do actual versus o forecast ou o budget. Então, foi lá que eu tive projetos entrou realmente na minha vida. Depois de lá, eu recebi a proposta da Arauco, também foi um colega que me chamou para trabalhar na Arauco, e lá o desafio era para trabalhar com consolidação de faturamento. A empresa passou por um momento de comprar uma grande concorrente, que era a Maciça, e para se tornar aí uma das maiores da América Latina. Na Europa já era, mas aqui na América Latina. E aí eu precisei trabalhar um processo de integração de sistemas, né, tanto de folha de pagamento quanto contábil, fazer todo esse espelho de processo para que essa empresa nova viesse para o padrão da Arauco, que é uma multinacional chilena do ramo de MDF. Então, lá eu tive bastante interface com o controle de gestão também. Algo que marcou aí, que marca a minha carreira é esse misto, né, que não é só controladoria, mas que entra um pouquinho na contabilidade, e a contabilidade entra na controladoria, que geralmente são dois mundos muito, muito separados, né? Então, a gente fala de finanças aqui, controladoria, e fala de contabilidade em outro universo, né? Então, eu sempre estive muito fazendo a junção desses dois campos, a controladoria e da contabilidade. Lá na Arauco foi essa experiência. De lá, eu recebi uma proposta de um outro colega do MBA para uma vaga na Aker Solutions, que daí é ramo de petróleo. E a Aker, dentro dela, eu trabalhei no ramo de Brownfield, que a gente chama. Tem Greenfield, que é o que produz os equipamentos, a árvore de Natal que vai no fundo do mar fazer perfuração, e tem o Brownfield, que é a parte de serviços de manutenção dessas máquinas, né?
Então, eu trabalhei na parte de Brownfield, lá eu desenvolvi um projeto bem bacana, também de integração do universo contábil, que era um outro gestor, com a controladoria. Então, a gente fez um mapeamento dos fluxos, desde o forecast que gerava no projeto, até o reporte final da DRE, do balanço do fluxo de caixa projetado. Isso deu bastante trabalho, foi um tempo de muito trabalho, mas foi muito legal e é um projeto que dá resultados até hoje. Depois da Aker, que eu era controller de projetos, né? Aí surgiu a proposta da LaborClean, e a LaborClean já veio com essa compra, né, do grupo Solabia. Então eu vim para cá para fazer a estruturação da área, para profissionalizar a área. Quando eu cheguei aqui, a área era bem desacreditada, então os números sempre eram enviados errado, tinha daí depois que enviar um outro report e uma errata para corrigir, então as áreas suportes não acreditavam no time. Então foi um trabalho bem desafiador de, primeiro, desenvolver todo esse time, levar eles para um próximo nível de conhecimento técnico e comportamental, e também mexer nos processos, né? Então, realmente tive que entrar ali na parte de treasury, estabelecer novos indicadores, novos controles, depois na parte de controladoria, agora estamos trabalhando forte a parte de custos também. Então, esse é o momento que eu estou aqui na LaborClean hoje, e já sinto um outro cenário. Então, quando você fala de finanças hoje aqui no LaborClean, mudou totalmente de um time desacreditado, uma área que não tinha nada de credibilidade, para uma área muito credenciada aqui dentro, então muito acreditada também. Hoje a gente, inclusive essa semana, a gente está fazendo formação com outras áreas, então a gente formou o time do comercial, agora a gente está formando o time da produção, então, e já tem sido meu time que tem dado. O primeiro treinamento fui eu que dei para eles, e agora já estamos na segunda rodada que meu time está formando pessoas. Então, isso é muito bacana, porque a Enel passa, mas o legado fica, né? Assim como na vida da gente como profissional, as empresas passam e a gente continua, então é bem bacana ver que realmente traz, né, um resultado diferente e agrega valor. Não, e que jornada legal, né? Porque tu conseguiu passar por vários ramos de atividade, isso foi, tenho certeza que abriu muito leque, né, de conhecimento dentro da área financeira, dentro da área contábil, mas também de experiência de vida, né, Neile? Acho que esse é um ponto que a gente comenta muito. Qual que é a importância de se ter um mentor ou de se ter um guia dentro do processo da sua carreira? Ao longo da minha carreira, assim, eu não posso dizer que eu tive um mentor específico, mas, como eu falei desde o início, eu sempre sabia muito claramente onde eu queria chegar. Então, ao longo da minha carreira, eu tive gestores que foram referência para mim. Uns totalmente de como não ser. Então, eu olhava para aquilo e eu pensava, eu não vou ser essa gestora, não é esse caminho que eu quero. E outros, uns na parte técnica, né, eram muito referência, e eu olhava e falava assim, meu Deus, eu adoro ouvir essa pessoa, o conhecimento que ele tem, quanto mais você aprofunda, mais você aprende, aquilo era uma referência para mim. Outros na parte comportamental, então eu olhava aquela pessoa e falava, meu Deus, como ele fala bem, como ele negocia bem, como ele apresenta bem para um board, como ele vai no cliente e arrasa. Então, assim, não teve uma pessoa em específica, mas eu aprendi com todos os que passaram pela minha jornada. Eu entendo que a vida é assim, né? A gente precisa, aquela frase que diz, né? Que o sábio, ele aprende com o erro do outro, né? E eu realmente acredito que isso é sabedoria. É a gente olhar e pegar de novo aquela lição. O que eu aprendo com isso? Eu já passei por momentos muito ruins na minha carreira, até quando analista também, momentos de assédio moral e momentos de muito conflito que o time também passou, que o time viveu. Aprendi muito com isso. É uma escola. Então, dos dois lados, aprendi o que não fazer e como fazer, né? Então, a gente pode dizer, dentro dessa linha aí, né, que esse erro e acerto é possível de ser compartilhado. Você acredita que sim? Sim. Eu acredito que sim, é uma prática minha do dia a dia, eu procuro sempre ir por esse caminho, sabe? As pessoas, até com os meus filhos, eu digo que quanto mais informação o outro tem, facilita o entendimento, o julgamento que ele tem. Né? Então, dar os detalhes, não dá uma atividade e só falar, você precisa me entregar isso, tal data, e é isso. Não, você precisa entregar isso, por quê? Qual que é o contexto? Qual que é o final desse report, ele é para quê? Onde vai ser utilizado? Quando as pessoas têm a visão do todo, quando o time tem a visão do todo, eles têm mais possibilidade de acertar, eles têm mais possibilidade de trazer contribuições que se eu somente falasse, eu quero que você me entregue o relatório X no dia tal,
não chegaria no mesmo resultado. Perfeito, perfeito. Eu compartilhar informação, né? Compartilhar dados. Acho que a gente fala muito nesse processo, né, de crescimento e de não restringir a informação, né, em determinados níveis. É óbvio que a gente tem pontos que são sigilosos, né, procedimentos Sim. que não devem ser compartilhados, mas aquilo que tu pode compartilhar com o teu time, quanto mais informação eles tiverem, melhor eles vão também poder gerir e te ajudar nesse processo, né? Acho que é a construção Sim. de um time, né? Em relação a legado, você já pensou a respeito disso? Existe algum legado? Nele pensa em legado? Tem duas palavras que permeiam a minha vida, e acho que no meu túmulo lá, ou na homenagem, o dia que eu falecer, são palavras que têm que estar. A primeira delas, duas não, três, né? A primeira delas é família. Então, todo o trabalho, todo o estudo, todo o sucesso que eu tiver na minha carreira, toda a renda que eu gerar, todo o fruto que eu gerar, precisa voltar para minha família. E por isso que eu digo que é contraditório quando a gente trabalha e não tem tempo para desfrutar ou para acompanhar a nossa família, para estar com eles, né? Então, esse é o primeiro, família. O segundo é propósito. Então, na minha vida, eu procuro não fazer nada sem um propósito. Então, tudo tem que ter um propósito. E não é o propósito da palavra que está na moda, né? Essa palavra que é bonita, que muitos nem sabem o que é. Mas é de realmente tem que ter um sentido. Tem que ter algo além, né? Porque é tempo. E a vida passa e a gente, quando vê, já está com 30, com 40, com 50 anos. Quando vê, já aconteceu. Então, o que a gente faz hoje diz muito do que vai ser o nosso futuro. Então, propósito, ter uma intenção, ter um objetivo, né, muito claro. E a terceira palavra é legado. Então, não faz sentido nenhum a gente passar por essa vida e não é coerente você ter um propósito se você não está construindo um legado. Eles dois caminham muito juntos, né? Então, precisa ficar algo, enquanto empresa, precisa se gerar algo que não seja somente lucro e somente dinheiro, precisa voltar algo para a sociedade, né? Enquanto empresa falando. Agora, enquanto indivíduos, né? Enquanto profissionais, precisa ficar algo que possa ser perene, que continue além de nós, que ultrapasse a nossa geração, que se perpetue. Muito legal, muito legal. Olha que não foi combinado, hein? Deixa eu te fazer, vamos fazer o Enel behind the scenes aqui. Saindo do mundo corporativo, né? O que Enel faz? O que Enel gosta de fazer? Eu gosto muito de CrossFit. Eu gosto de corrida de rua. Eu gosto de cozinhar. Então, essa é uma das coisas assim que foi um alerta, foi quando eu estava trabalhando tanto que eu não conseguia mais cozinhar, eu estava só pedindo comida, e eu falei, tem algo errado, então eu sentia falta, era um momento, inclusive, onde eu encontrava a minha paz interior, assim, eu colocava uma música, eu brincava com os meus filhos, então eu gosto de cozinhar bastante, eu gosto também de comer, mas eu gosto muito de cozinhar, eu gosto de dançar, eu gosto de assistir séries e filmes, eu não gostava muito, eu vou ser bem sincera, eu não gostava muito de ler, eu aprendi a gostar de ler, né? Porque primeiro eu tive que impor, colocar disciplina, eu tenho que ler. E depois, com o tempo, eu peguei o gosto e aprendi a gostar, realmente, sentir prazer lendo. Então, também gosto disso. Mas não faço tanto quanto eu gostaria. Tudo isso que eu falei de lazer, não faço tanto quanto eu gostaria. Então, eu estou caminhando para aumentar um pouquinho mais esse meu tempo das coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de pessoas, então eu gosto de estar com a minha família, eu gosto de estar com os meus amigos, eu gosto de colher os frutos de tanto trabalho. E a gente tem que gozar mesmo desse processo, né? Porque senão a gente só trabalha e acaba não vivendo, né? Eu acho que é parte disso. Achei legal que tu falou ali um pouquinho sobre séries, filmes, livros. Tem algum que tu recomenda? E aí pode ser em qualquer sentido, seja profissional ou seja pessoal, mas que tu falou assim, poxa, esse aqui valeu a pena. Tem vários, assim. Eu posso dizer que um marco de série para mim foi a primeira que eu maratonei, que foi Breaking Bad. Então, eu gosto bastante da forma como a construção de relacionamento, a estratégia, né? Apesar de a gente estar falando de algo ilícito, imoral e ilegal, que é a produção de drogas, mas tem bastante lição ali que dá para ter. E agora, mais recente, vamos citar um aí bem da moda, o da rainha lá, que em português falam Gambito da Rainha, né? Que é do xadrez. Também ali acho que tem bastante de força de vontade, de garra, e também tem como não fazer, né? Algumas questões de abrir mão do nosso convívio familiar, abrir mão de realmente construir uma família, né? De ter uma vida que não seja só trabalho, é também uma lição importante de se aprender. Eu sempre brinco que
Às vezes é brincadeira mesmo, porque não é, né? Mas eu brinco que eu trabalho só para viajar. Então, um dos meus hobbies é realmente viajar. Eu amo viajar. Então, chega sábado, pode ser uma viagem curtinha de ir aqui em Vitimarsum, seja lá o que for, mas eu gosto de verde, eu gosto de outras paisagens. E eu acho que isso é legal, é uma dica legal para trabalhar nossa criatividade. Não só o ócio, né, de estar no momento de lazer, de descanso, mas de trabalhar nossa criatividade. Então, a gente precisa de ter outros inputs no nosso cérebro, a gente precisa de ter outras sensações, outro visual, outro áudio, sentir outros cheiros, para que realmente, como ser humano, a gente seja completo, né? Então, é uma dica bacana também. O mundo não gira só em torno de notebooks e reuniões e calls. Existe vida lá fora e existe uma vida natural que faz muito bem para o ser humano. Eu sou, talvez por ser descendente indígena, não sei, meus amigos brincam muito com isso, mas eu sou muito assim de natureza. Eu gosto muito de fazer trilha, eu gosto muito de sol, de praia, eu amo isso. Eu acho que quando a gente está conectado com a natureza, a gente está se conectando com Deus e conosco. E se tu fosse deixar um último recado para os nossos ouvintes aqui? Alguma dica, algum processo? Qual seria aí? O primeiro processo é interno, tudo começa dentro de nós. Então, o primeiro processo é a viagem interna, é se conhecer muito bem, entender para onde você está indo, por que você está indo e como você vai, né? Uma das coisas que eu sempre falei ao longo da minha carreira é: eu quero chegar em lugares muito altos, mas se eu tiver Legal. que chegar lá com o sangue dos outros, não chegarei. Eu sou muito da teoria da abundância. A gente chega onde a gente quer chegar, construindo um caminho de paz, um caminho de desenvolvimento, de soma, de colaboração. Eu sou muito do colaborativo, né? Então, eu penso realmente com esse pensamento de abundância. Tem espaço para todo mundo, nesse mundo, sim, né? E eu creio que existe um propósito de vida para cada ser humano. Então, se cada um cumprir o seu propósito e estiver no seu lugar, não precisa ninguém se matar. A gente consegue chegar lá. Então, é esse o caminho, é primeiro se conhecer muito bem, saber para onde está indo, como você vai, e aí começar a reunir todas as ferramentas que você precisa, ter um plano estratégico mesmo, do que está faltando, quais são os meus gaps, o que eu tenho que melhorar, e o que eu tenho de muito bom. Trabalhar essa combinação, não tem erro. Ser fiel a esse propósito que você entende que é o teu, até o fim, e vai chegar lá. Excelente, excelente. Bom, pessoal, essa foi a Eneile. Eneile, muito obrigado. Agradeço pela disponibilidade de tempo, por essa conversa maravilhosa. A gente passou aqui, praticamente não viu a hora correr, né? E foi muito rico, sem dúvida, conhecer um pouco mais sobre você, conhecer sobre essa excelente gestora, mãe, né, esposa, e conseguir conduzir todo esse caminho conjunto, né? Obrigado novamente e deixo para ti as últimas palavras. Eu que agradeço, fico à disposição também, como eu falei para vocês, se alguém quiser me contatar, saber algum mais detalhe da vida pessoal, de ferramenta, da carreira, eu fico à disposição no meu LinkedIn, no meu Instagram pessoal. O Diogo também tem os meus contatos pessoais. Eu estou totalmente aberta a esse compartilhar, a essa troca. Para mim é sempre muito bem-vinda. Excelente. Obrigado, pessoal. Nos vemos no próximo IGP.